Aqui o Diretório para o Culto Familiar, aprovado pela Assembleia Geral da Igreja da Escócia, para piedade e uniformidade no culto individual e familiar e edificação mútua, segundo o ato à Assembleia Geral de 1647, com relação à sua observância. Então, perceba o caráter, irmãos, estritamente piedoso do estabelecimento desse diretório de culto familiar, certo? Então, para que servia? Para a piedade e uniformidade no culto familiar e no culto, culto individual, familiar, certamente, e também no culto público. A ideia era que não tivéssemos vários modelos, mas que biblicamente as igrejas, dentro da sua liberdade, tivessem um padrão bíblico para estabelecer o culto doméstico e como usar as ferramentas que Deus havia determinado. Então, a 10ª sessão da Assembleia de Edimburgo, 24 de agosto de 1647, ato quanto à observância das instruções da Assembleia Geral para o culto individual e familiar e edificação mútua, e quanto às censuras pela negligência do culto familiar. Então, eles estabeleceram isso em um padrão, Eles exortavam o pai de família que, depois de ser encorajado, permanecesse na prática de não estabelecer o culto doméstico. Ele era exortado depois, ele era exortado de maneira mais firme e solene e depois tirado da comunhão da igreja. O pai de família recebia uma repreensão da igreja, ele era tirado da mesa do Senhor quando isso não acontecia, certo? Quando ele insistia em não estabelecer o culto no lar. Segundo slide, irmãos, a Assembleia Geral, após madura deliberação, aprova as seguintes regras e instruções para promover a piedade, e aí um detalhe ou outro, e prevenir divisões e cismas. Vê que coisa, como era, irmãos, a Bíblia, catecismo menor, eles usavam breve catecismo, e a breve confissão, breve catecismo e a palavra de Deus. Para que isso era inculcado aos filhos em casa? Isso evitaria cismas e divisões na igreja, certo? E a piedade do povo de Deus seria estabelecido. Ainda, ele diz assim: designa ministros e presbíteros em cada congregação para tomarem especial cuidado, a fim de que estas instruções sejam observadas e obedecidas, bem como, de igual modo, os presbíteros e sínodos, para que verifiquem e julguem se estas instruções estão sendo observadas em suas fronteiras, e reprovem e censurem, de acordo com a gravidade da ofensa, os que forem achados reprováveis e censuráveis a esse respeito. Os que forem achados censuráveis e reprováveis a esse respeito. Continuando, e a fim de que estas instruções não se tornem ineficazes e não proveitosas entre congregações sobre seus deixa eu pegar aqui, porque na realidade, só um minutinho, irmãos. E a fim de que estas instruções não se tornem ineficazes e não proveitosas entre alguns, devido à costumeira negligência à própria substância do dever do culto familiar. A Assembleia determina e designa
que os ministros e presbíteros investiguem e averiguem nas congregações, sob seus respectivos cuidados, se há entre eles alguma família ou famílias que costumam negligenciar este necessário dever. E se for descoberta tal família, o cabeça da família deve ser primeiramente advertido em privado a corrigir sua falta, e em caso de insistência na falta, deve ser solene e seriamente advertido pela sessão, após o que, se ele continuar negligenciando o culto familiar, deve ser, por sua obstinação em tal ofensa, suspendido e impedido de participar da ceia do Senhor, visto ser justamente considerado indigno de comungar enquanto não se corrigir desse pecado. Era essa a ênfase que os nossos pais davam ao culto doméstico. E você vai perceber, irmãos, que a fraqueza nessa área é a fraqueza da igreja. É só você ver a profundidade teológica dos nossos filhos. É você perceber o nível de conhecimento dos nossos filhos. E o que é que se tenta fazer na igreja hoje, normalmente? Cobrir essa falta com milhares de programações, para que os nossos jovens não se percam no caminho. Enquanto esse é um dever da nossa casa. E a igreja vai se tornando um clube. Isso é o que vai acontecendo, mas sem nenhum efeito espiritual. Porque as bases e o fundamento estão aqui, dentro do nosso lar. Dentro do nosso lar. Infelizmente, não é? Instruções da Assembleia Geral concernentes ao culto individual e familiar e mútua edificação para a promoção da piedade e manutenção da unidade para evitar cismas e divisões. Além do culto público em congregação, misericordiosamente estabelecido nesta terra, ele está falando na Escócia, né? Nesta terra, em grande pureza, e é apropriado e necessário que o culto individual de cada pessoa e o culto familiar sejam estimulados e organizados para que prosperem. Com a reforma nacional, a confissão e o poder da piedade, tanto pessoal como doméstica. Não é apenas, irmão, só um detalhe, não é? Eles não apenas incentivam e ordenam o culto público, ou melhor, o culto familiar, mas o culto individual. A necessidade de uma vida de piedade. A necessidade de uma vida de piedade, onde cada um tem o seu tempo de comunhão com o Senhor, de leitura da palavra e oração, mas de estudo dos catecismos. Desde cedo é importante isso. Primeiramente, com relação ao culto individual, é extremamente necessário que cada um à parte e por si mesmo se dedique à oração e meditação. O indizível benefício advindo disso é mais bem conhecido por aqueles que são mais exercitados nesta prática. Este é o meio pelo qual, de modo especial, a comunhão com Deus é nutrida e uma correta preparação para todos os demais deveres é alcançada. Então, antes mesmo do culto doméstico, é a ênfase no culto individual, isto é, na vida de devoção, de piedade, a leitura da palavra e a oração. É necessário que cada um à parte, veja, há uma família e cada um à parte deve fazer isso. Infelizmente, não é? Nós perdemos a devoção em todos esses níveis. Irmãos, quando você vê o culto público, não é? Por que as pessoas dizem assim, é impossível vir, a pessoa vem para a igreja com os filhos, não é? A luta grande, a gente ouve isso nas lutas dos pais, não é? Mas tem muitas famílias que desistem e vão embora. Por que fazem isso? Porque eles acreditam que deixar o filho num lugar onde alguém vai tomar conta, ele vai ter mais liberdade para cultuar o Senhor. E eles acreditam que isso é o que o Senhor requer deles.
Consequentemente, irmãos, a maneira como nós cultuamos a Deus na igreja é o reflexo da nossa piedade familiar e individual. Não há separação disso. Nós não treinamos os nossos filhos para uma oração pessoal, familiar, e, consequentemente, o culto público passa a sofrer grandemente porque nós não conseguimos manter o padrão e a pureza do culto, pela confusão que é estabelecida na casa do Senhor. Portanto, cabe aos pastores, entre os seus deveres, enfaticamente exigir que todos os membros executem esse dever pela manhã e à noite, e em outras oportunidades. E é interessante isso, eles chegam a dizer, o ideal é que se faça de manhã e de noite. Pela manhã e à noite, ao amanhecer e antes de dormir, você faça. Portanto, ele diz, e em outras oportunidades também. É também dever do cabeça de cada família zelar no sentido de que ele mesmo e todos que estão sob a sua autoridade sejam diligentes nisso diariamente. O pai precisa zelar que seus filhos leiam a Bíblia, orem e façam isso, como é requerido na palavra de Deus. Mas veja como eles... lembra que a instrução era para que não houvesse cisma e divisão. E aí veja que eles proíbem. Não são permitidos líderes de fora. Não permitam que nenhum desocupado, não vocacionado, ou pessoa sem atividade, ou sob o pretexto de um chamado, realizem culto nas famílias, visto que pessoas corrompidas, com erros, ou que procuram divisão, podem estar prontos para penetrar sorrateiramente nas casas e cativar pessoas nécias e instáveis. A própria ordenação a pessoa diz que tem uma vocação, eu chamo na minha casa para falar. A pessoa diz que tem um chamado pastoral, mas não é em nome da igreja, a igreja não enviou, ele não é um presbítero da igreja, ele não foi chamado pelo Senhor para isso. É você, o marido, o cabeça desse processo, não outra pessoa de fora para fazer isso. E é nesses cultos que começam as divisões dentro da igreja. É só você olhar, irmãos, como que, é claro que é guardado devido às proporções disso, né? Quantas vezes nós ouvimos mais líderes fora da igreja do que o pastor e os presbíteros da igreja? Isso aí é um passo para destruição e divisão da igreja. A autoridade da igreja é destruída e em nome de uma piedade estranha, que eu sou membro de uma igreja, mas sou pastoreado por alguém fora da igreja, e que eu vou buscar resolver os problemas da minha alma fora da igreja, não na igreja. Isso é parte de um processo destrutivo, e que a igreja rapidamente começa a entrar em colapso, e a divisão está plantada. Divisão está plantada, né? E quem é que a gente escuta mais? Quem é que a gente ouve mais? É só ver o que nós falamos, né? E é importante perceber como isso tem sido um mal muito grande no meio da igreja do Senhor. Os que são admitidos no culto familiar, um cuidado especial deve ser tomado a fim de que cada família se reúna sozinha para o culto familiar, não requerendo, convidando nem admitindo membros de outras famílias, a menos que se trate de pessoas hospedadas ou que participem da mesa da família ou que se encontrem com eles em alguma ocasião legítima. Mas você não vai fazer um culto familiar chamando uma outra família para fazer culto com você. Não é esse o princípio. Isso é uma congregação, né? E aí precisa de uma outra regulamentação para isso. Mas para o culto familiar é necessário que seja assim, em que você estabeleça esses princípios, ok? Percebe, irmãos, todo o cuidado da Assembleia de Westminster, ou do diretório do culto familiar,
é para que a igreja seja mantida pura e unida. Pura e unida. Ainda, por melhores que sejam os efeitos e frutos de encontros de pessoas de famílias diferentes, em tempos de corrupção e dificuldade, em cujas circunstâncias muitas coisas tornam-se recomendáveis, embora sejam intoleráveis em circunstâncias normais, ainda assim, quando Deus nos abençoa com a paz e a pureza do Evangelho, tais reuniões de pessoas de famílias diversas, exceto nos casos mencionados nestas instruções, devem ser reprovadas, por tenderem a ser um empecilho ao exercício espiritual de cada família por si mesma, por serem prejudiciais ao ministério público, por afastar as famílias das suas congregações e com o decorrer do tempo de toda a igreja. É um passo a passo. Começa na sua casa, daqui a pouco você está em outra igreja. É exatamente assim que começa. O que era para produzir a unidade tirou o indivíduo da igreja. Além disso, muitos erros podem advir dessa prática, os quais endurecem o coração dos homens carnais e entristecem os piedosos. A igreja do Senhor deve zelar por tais coisas, pensando nesses detalhes e prática do dia a dia. Isso completamente ordenado pelo Senhor, né? Agora, irmãos, um outro detalhe importante desse documento é que ele vai lidar com os detalhes, como deve ser o culto doméstico e tudo mais, e aí eu vou usar isso no momento oportuno. Quando for falar da prática do culto doméstico, eu vou voltar a esse documento, porque ele vai falar como deve ser, como a ideia da oração, da leitura da palavra, da instrução, tudo isso ele vai nos ensinar, ok? Mas aqui, particularmente, ele está nos dando, eu estou pegando as ideias mais centrais do que deve ser praticado por nós. Então, agora vem no próprio documento um tópico chamado a família no dia do Senhor. No dia do Senhor, após cada membro da família à parte e toda a família reunida haverem buscado o Senhor, em cujas mãos está a preparação do coração do homem, para prepará-los para o culto e abençoar as ordenanças públicas, o cabeça da família deve zelar, a fim de que todos que estão sob seus cuidados se façam presentes no culto público e se unam aos demais membros da congregação. É papel do cabeça da família reunir sua família para estar na casa de Deus para adorá-lo, preparando-se para isso, para esse fim. É o marido que deve usar desse princípio na prática do culto doméstico, visando o culto público, né? Ele chama para o culto doméstico, ele chama para o culto público. E terminado o culto público, após a oração, devem refletir o que ouviram e gastar o restante do dia livre em estudos e conversas familiares sobre a palavra de Deus, ou então cada um à parte deve aplicar-se à leitura, meditação e oração, a fim de que possam confirmar e aumentar a sua comunhão com Deus, de modo que os benefícios adquiridos por meio das ordenanças públicas sejam desenvolvidos e promovidos e eles sejam mais edificados para a vida eterna. Não apenas antes, mas depois do culto, o princípio do que deve acontecer das nossas conversas acerca das coisas de Deus que ouvimos no dia do Senhor. Você percebe, irmãos, o abismo, né? E aqui eu não quero, criar culpa, porque certamente, meramente culpa, não é essa a minha intenção, meramente, mas mostrar como os nossos pais faziam, como nós como igreja mesmo, irmãos, como nós estamos distantes disso tudo, como não zelamos por essas coisas, e como falhamos nisso. E você vai ver que
a razão de toda essa luta e esse sofrimento que nós passamos é porque muito do nosso trabalho foi esquecido no preparo dos nossos filhos para adorar o Senhor. Eu posso dizer, diante das minhas próprias fraquezas e do conhecimento que a gente vai adquirindo dessas coisas no decorrer da vida, não é? Tive família que ensinou culto doméstico, praticava isso com alguma regularidade, mas a gente via isso em casa. Mas certamente essa doutrina toda eu nunca tive conhecimento dessas coisas. Naturalmente, são coisas que você vai tendo conhecimento no caminho, não é? Nós somos uma geração que não esqueceu dessas coisas, nós não sabíamos, nós começamos a aprender. É diferente dos nossos pais, que quando implementaram isso e aplicaram, a geração seguinte esqueceu disso. Mas nós, irmãos, muitos de nós não tínhamos conhecimento dessas coisas. E quando a gente olha e vê os nossos filhos na casa do Senhor, adorando ao Senhor, não tem como não atribuir isso totalmente à misericórdia e à graça de Deus. Não tem como não ser, não há explicação para isso. É a bondade de Deus, tão somente. É claro que alguém poderia perguntar, então se eu fizesse tudo o que era para ser feito, era seguro que o meu filho seria salvo? Eu tinha que fazer tudo o que me foi ordenado fazer, e ainda assim confiar na graça de Deus. E ainda assim confiar na graça de Deus. Eu estou falando porque a misericórdia de Deus foi grande para conosco. Mas se nós queremos transformar a nossa vida e a igreja, irmãos, devemos começar com essas coisas tão singelas e que trazem efeitos tão gloriosos. Tenho conversado com jovens casais que têm implementado isso desde cedo. E tenho visto, irmãos, crescimento real na vida desses irmãos. E a principal delas é a vida na casa de Deus, adorando ao Senhor. É o efeito imediato para servir ao Senhor. Isso é algo que nós precisamos urgentemente resgatar. E ainda concluindo, irmãos, esse tópico, estes exercícios devem ser realizados com grande sinceridade, sem procrastinação, colocando de lado todas as atividades seculares ou impedimentos a despeito da zombaria dos homens ateus e profanos, em respeito às grandes misericórdias de Deus para com esta terra e às severas correções as quais ele anteriormente fez vir sobre nós. Está se referindo à Escócia, com vistas ao cumprimento desses exercícios. Pessoas eminentes e todos os presbíteros da igreja não apenas devem se estimular e as suas famílias a serem diligentes nesse dever, mas também devem agir efetivamente, no sentido de que em todas as outras famílias, sob seus cuidados ou influência, estes exercícios sejam conscientemente realizados. É papel dos presbíteros da igreja, do pastor e dos presbíteros da igreja, na visita pastoral, questionar isso, como vai a sua vida de devoção. E essa é a pergunta clássica que fazemos nas visitas nos lares. A minha alma transborda de alegria quando eu chego numa casa e vejo que o Senhor tem sido adorado diariamente naquela família. Eu não tenho maior alegria do que essa. Não tenho maior alegria do que essa. Porque eu sei, irmãos, eu sei que todos os problemas que poderão vir e que virão, eles têm a quem recorrer e fundamento para se proteger, proteção do Senhor, fundamento, e eles têm promessas e esperanças bem fundamentadas. É você ouvi-los falar sobre doutrina. Isso eu aprendi, isso eu sei. Foi no culto doméstico que eu aprendi sobre tal doutrina.
Foi no culto doméstico que eu aprendi sobre tal verdade. Comece instruindo seus filhos, irmãos, urgentemente, a colocar na mente e no coração as escrituras e os catecismos da igreja, especialmente o breve catecismo. É necessário que nós saibamos de cor. Eu digo a você, se você souber piedosamente as perguntas e as respostas do breve catecismo, você saberá a doutrina como, não vou exagerar, mas como uma boa parte dos líderes que eu conheço não sabem. Você terá uma base doutrinária que poucos têm. Mas mais do que isso, vocês servirão a Deus com convicção e com alegria de alma, porque vocês agora conhecem ao Senhor, como Ele se revela nas Sagradas Escrituras. É papel da liderança zelar por isso, é papel dos pais zelarem por isso. Agora é hora de nós nos reconhecermos os nossos pecados e confessarmos a Deus os nossos pecados e buscarmos fazer diferente a partir de agora. Deus tenha misericórdia da nossa casa. Deus se compadeça de nós e guarde a alma dos nossos filhos. Você que ainda tem criança pequena, você tem uma gloriosa oportunidade para fazê-lo. Você que já tem filho adolescente, não se desespere. Faça. A graça do Senhor alcança homens, mulheres, crianças, jovens e adultos. Não desista da sua família. E a melhor maneira de mostrar que você não desiste é trazendo adoração a Deus diariamente para a mesa da sua casa. Assim os nossos pais viviam. E aí você entende o grande avivamento que ocorreu nos puritanos, na época dos puritanos. Era algo impressionante. Eu peguei as obras de Thomas Boston, irmãos, e coloquei culto familiar lá na busca. Eu tenho as obras em e-book também, além de físico eu tenho e-book. E apareceu trocentas vezes o termo culto familiar na obra de teologia dele. Eu fiquei impressionado, eu fui vasculhar quase uma por uma. E ela era aplicação para a igreja, aplicação para a família, aplicação para os pais. Ele falando da vida dele, na angústia dele. Então, quando ele cessou de orar, ele parou de orar sozinho naquele instante e foi adorar a Deus em família. E Deus agraciou ele com a bondade. Ele conta do efeito do culto doméstico na vida dele. É algo impressionante aquilo. Não tem como você se expor à palavra dessa forma e não ser por Deus abençoado, irmãos. A Escócia foi abençoada. Ele fala, a nossa terra. Porque as famílias se curvaram ao Senhor em culto doméstico. Pais, façam um compromisso com o Senhor hoje. Eu e você vamos restabelecer o altar e fazer da nossa casa uma igreja que adora ao Senhor todo santo dia. Todo santo dia. A próxima semana, se o Senhor nos permitir, nós vamos continuar tratando desse tema, obviamente geral, que é o culto doméstico, mas nós vamos falar com os irmãos sobre a soberania de Deus, sobre a família, o Deus que criou e ordenou como a família deve funcionar. E nós vamos então adentrar nesse assunto na próxima semana, para ainda lançarmos os fundamentos para os aspectos práticos que veremos logo na sequência dos estudos. Certo? Vamos orar ao Senhor e vamos nos despedir nessa
nessa manhã, irmãos. Oremos. Senhor Deus, nós te damos graças porque nós sabemos, ó Deus, quanto nós estamos em falta, Senhor Deus, em tudo isso. Quanto nós carecemos da Tua misericórdia, Senhor. Quanto nós suplicamos o Teu favor, para que o Senhor se apiede de nós, o quanto nós precisamos de Ti. Ó Deus, que os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos amem o culto ao Senhor individualmente, familiarmente e congregacionalmente, ó Deus. Que o Senhor seja adorado no Teu santo dia e todos os dias da nossa vida. Então, Senhor, veremos a bênção do Senhor sobre nossa casa e sobre a Tua igreja. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.